A gente ontem já, depois que você não estava aqui, você teve que sair um pouquinho mais cedo, falou sobre favoritismo e sobre percentual. Vou querer saber já de você o percentual. Mas quais são as novas lá pelos lados do Vasco para esse duelo de quinta-feira? Acabando essa data FIFA, né? A gente volta a focar um pouquinho em futebol de clube mais uma vez, volta a focar em Copa do Brasil, em Brasileirão. O Vasco, o que tem de novidade pro Vasco, na verdade, que utilizou bem esse período, foi exatamente para recuperar alguns jogadores, né? Tietchan voltando num momento importante, né? Porque o Vasco perdeu o Jair na lesão, uma lesão que ele sofreu grave, vai ficar de 8 a 9 meses, possivelmente fora dos gramados. Tietchan voltando, estava lesionado, então o Tietchan é uma opção, não sei se ainda para iniciar, vamos ver a condição física do Tietchan, mas pode ser uma opção para o Diniz para a partida contra o Botafogo, jogador que vinha sendo fundamental antes. Sofreu uma lesão, o Jair entrou no time, entrou bem, o Jair sofreu uma lesão e agora o Tietchan pode voltar, assim como o PH, lateral direito, que já está treinando normalmente com o elenco. Chegou a tentar jogar contra o Botafogo, né? O primeiro tempo ali, tinha ficado fora contra o Corinthians. Primeiro tempo contra o Botafogo jogou, sentiu, saiu do intervalo e desfalcou o Vasco contra o Sport, inclusive na última rodada do Campeonato Brasileiro, está de volta. O PH que poderia, inclusive, ter ido, né, para a seleção brasileira, era uma das possibilidades ali do Ancelotti, acabou que o Vitinho foi, até muito por conta da lesão que o PH sentiu. Então o Vasco tendo 2 reforços caseiros, além de Robert Renan, que recém-contratado, né, já está regularizado, pode jogar pela Copa do Brasil, e o Matheus França, que já fez a estreia dele contra o Sport, um dos reforços do Vasco também nessa janela. Então o Vasco tem alguns reforços caseiros que já estavam, Tietchan e PH, e 2 reforços que chegaram recentemente, um que já estreou, Matheus França, que deve ser opção para banco ali do Fernando Diniz, não deve iniciar, até porque está bem fora de forma, entrou ali no finalzinho da partida contra o Sport, bem aquém ainda dos companheiros, né? Não vinha jogando regularmente na Inglaterra, está voltando num período já de lesão, tinha ficado ali um período longo, mais de 300 dias lesionado, já havia voltado a jogar na Inglaterra, e aí, mas aí 15 minutos, 10 minutos de um jogo, agora no Vasco precisa ganhar esse ritmo ainda, mas deve ser opção para o Diniz para a partida de quinta-feira, contra o Botafogo, assim como o Robert Renan, que ainda não estreou e deve ser opção inicialmente para o banco, né? Tinha até uma expectativa de talvez o Robert Renan fazer a estreia dele pelo Vasco, mas o Diniz tem ali uma preocupação de não mexer logo num jogo decisivo e tirar o Lucas Freitas, que tem feito bons jogos, que é o zagueiro pela esquerda que o Vasco tem nesse momento, o zagueiro canhoto. Então deve ter ali, manter essa linha defensiva com o Hugo Moura e Lucas Freitas para esse jogo contra o Botafogo. No mais, foi um período realmente para recuperar alguns atletas que estavam lesionados, pequenas lesões, né? Não grandes lesões, como do Tietchan e do PH, que devem ser novidade para o jogo de quinta. Né? Todos os ingressos vendidos, vai ter lotação esgotada no Newton Santos. Você vai lá, ô Garoni, quinta-feira? Não vou não. Eu prefiro fazer jogo de casa. Para mim, eu acho melhor para comentar, para analisar. No estádio é bom para torcer. Assim, para trabalhar, a não ser que eu faça ao vivo, né? Mas normalmente, quando eu não faço ao vivo, eu faço de casa. Pois é, quinta-feira não vai ter lugar lá no Newton Santos, talvez na torcida do Vasco, porque tem que ser colocado uma quantidade de torcedores que não ocupe totalmente o setor, questões de segurança, vai ter acho que 4 mil torcedores do Vasco lá. Esgotou em meia hora, uma hora ali. Ali acabou. Talvez caibam 5 mil a 6 mil torcedores, mas eles só vendem 4 mil ingressos atrás do gol, mas no restante do estádio, todos os ingressos vendidos pela primeira vez. A torcida do Botafogo esgota ingressos nessa temporada de 2025. Cadê Raíza? Cadê Papa, meus amigos? Boa tarde para vocês. Você não vai, mas a Raíza acho que vai com o casaquinho da sorte no Newton Santos, viu, garoto? Tem que ver casaco de sorte para quem, hein, Raíza? Qual foi o jogo que você usou? Só para eu saber, o último jogo do Vasco. Fala, Elan, Garoni, Papa, galera toda que tá chegando por aí para acompanhar o Placar Aberto aqui com a gente. Já falei aqui que eu acho o Botafogo favorito, né? 60%, 65%. Sei que é clássico, mas eu acho que é obrigação do Botafogo, inclusive, passar do Vasco, tá? Repito, sei que é clássico, mas o investimento do Botafogo é um investimento altíssimo para um time que já está eliminado da Libertadores, né? Nas oitavas de final, caiu nas oitavas, então já está eliminado da Libertadores. E tá difícil ali no Campeonato Brasileiro. Tá longe da briga pela ponta ainda. Pode ser que chegue, tudo pode acontecer, mas ainda tá longe. Então, nesse momento, eu acho que é obrigação do Botafogo. Inclusive, o Botafogo colocou essa responsabilidade nele mesmo, né? Disse que o momento é de focar na Copa do Brasil, que é o título que o Botafogo vai buscar nessa temporada. Então, pelo contexto, pelo investimento, acho que o Botafogo tem obrigação de passar pelo Vasco, sim. Sempre falam dos investimentos do Flamengo, que o Flamengo tem obrigação disso, que o Flamengo tem obrigação daquilo.
Os investimentos do Palmeiras estão altíssimos e os investimentos do Botafogo também estão altíssimos. Garone, desculpa, mas é obrigação do Botafogo nessa aí, viu? Eu acho a obrigação muito forte. Acho que a obrigação Também em clássico acho. é complicado. Muito forte. Eu acho que existe um favoritismo do Botafogo. Eu não acho que futebol seja super trunfo, que você tem a carta maior ali, com peso maior, um valor maior, que você obrigatoriamente vai ganhar. Futebol é mais complicado, eu acho, um pouquinho do que isso. Acho que o Botafogo é favorito, sim. O Botafogo é favorito e talvez a pressão para passar seja maior no Botafogo do que em relação ao Vasco. Mas, assim, não acho que não dá pra cravar que tem uma obrigação, não, porque clássico. O próprio jogo de São Januário acho que mostrou muito disso, né? Foi um jogo equilibrado, pra mim o Vasco até é melhor do que o Botafogo no jogo. Sabe quem gostava de fazer jogo sempre do estádio? O Papa, mas o Papa não vai mais poder fazer jogo do estádio. Aposentou. Agora é só do super estúdio do Gabriel Reis lá, amigo, nos USA. Tá cada dia melhor esse estúdio aí, Papa. High-tech, cara. Se eu te contar o que a esposa tá fazendo, a esposa grávida tá lá instalando tudo lá em cima, cara. Ela é Tadinha da Belle, rapaz. Tadinha. Não, ela dela. gosta. Ela gostava de montar revel. Ela gosta. Gostava de montar revel. Bela desculpa. É igualzinho, né? Lavar louça e montar coisa. revel. Montando um armário. 5x3. Um revel ali. Minha mulher ela monta o armário, ela lava a louça, ela gosta de montar revel. Adora quebra-cabeça. Montava de 20 peças. O pessoal com menos de 40 não vai saber o que é revel, não, hein, cara? sabe. Né? Acho que não, né? Não, 40 eu tenho 40. Eu sei que é revel. No YouTube, no Google. Então você já tem aí 40. vocês vão saber, pô. O que é, Pablo? É só pesquisar no Google que vai ver o que é, pô. Era legal pra caramba. Me deu saudade, hein? Mas é porque no meu Na tempo... nossa época não tinha negócio de Lego, não, pô. No meu tempo, cara, falando de anos 70. É uma grana, hein? Todo mundo sabia o que era revel, né? Não tinha videogame. Surgiu o telejogo, o Atari já foi nos anos 80, mas antes era o revel, era muito legal mesmo. E aí, Papa, beleza? Qual é a expectativa que você tem aí de longe, olhando de fora, para esse Vasco e Botafogo de quinta-feira? Cara, hoje em dia com a internet nada é longe, né? A gente está aqui vivendo todas as notícias em tempo real como todo mundo. Você sai da sua casa na Barra e chega no estúdio e eu estou vivendo a mesma coisa que você. Não muda nada. Cara, é impressionante isso. As pessoas hoje em dia, cara, o pessoal acha, se você está conectado, meu irmão, você sabe de tudo, você consegue saber o que está acontecendo em tempo real no clube. As minhas informações continuam iguais, não mudou nada. E o que eu tenho a dizer sobre Vasco e Botafogo é que eu acho que essa pressão em cima do Botafogo, de que essa obrigação de ganhar, que já não deveria existir, porque o Botafogo já foi eliminado da Libertadores e agora está entre a cruz e a espada, a verdade é essa, o Botafogo hoje está pressionado demais. Cruz de Malta. Exatamente, entre a cruz de Malta e a espada. O Botafogo está numa situação que, se ele é eliminado para o Vasco, olha, o ano acabou, praticamente. Você tem ali brasileiro, remotas chances, mas o ano acabou. Um time que gastou 700 e poucos milhões, 700 e tantos milhões. Então, eu de verdade, eu vejo um momento de muito mais dificuldade para o Botafogo, tá? Esse tipo de situação, a leitura que eu faço é que esse tipo de situação onde um time está muito pressionado, isso aí costuma não dar muito bom. Eu acho que o Botafogo hoje tem um risco até maior de ser eliminado do que antes. Quando o Botafogo ainda estava na Libertadores, eu até brincava, vai ser eliminado pelo Vasco. Só que eu pensava assim, cara, não vai ser eliminado pelo Vasco. Não tem a menor chance, é só para zoar. Quando o Botafogo é eliminado pela LDU, que, cara, eu tenho certeza, eu vou ouvir a Raíza, para mim, o Garone também. Para mim, a LDU, desculpa, mas é uma das piores LDUs de todos os tempos. É uma LDU que facilmente poderia ser eliminada pelo Vasco numa Sul-Americana ou numa outra situação qualquer. Então, o Botafogo foi eliminado por uma equipe inferior ao Vasco. Eu estou falando isso com toda certeza. Mas tá na Libertadores, mas é inferior ao Vasco, cara. A LDU é muito fraca. E quando o Botafogo ainda tinha a Libertadores, eu dizia assim, cara, a pressão é menor. Agora que já saiu da Libertadores, essa pressão pode atrapalhar. Eu acho que a chance do Vasco classificar, ela existe, tá? E o Vasco está crescendo um pouquinho. Teve aquele momento ali que ganhou de 6-0, depois deu uma queda de novo e tal, mas eu acho que o Vasco está melhorando, tá? Aos poucos ali está tentando se encontrar o time do Diniz, e essa classificação pode ser aí justamente o momento aí de virada para o Vasco não falo que é o time da virada, o momento de virada aí na temporada para o Vasco da Gama. Quinta-feira, que horas é o jogo? 9h30? 9h30, né? Se eu não me engano, 9h30. Ontem eu dei aqui 60-40,
favor do Botafogo. Eu acho, concordo com você, eu acho que o Botafogo não tem obrigação de classificar. Acho que é uma palavra um pouco aquém do ponto, na minha opinião, do bom senso. Mas o Botafogo é o melhor time, a torcida vai ficar meio chateada se não passar. Obrigação já é uma palavra um pouco mais forte. E a do Vasco, eu acho que está um pouco mais... não vou dizer que vai ficar satisfeita de ser eliminada, mas vai achar um feito maior o Vasco passar do que a do Botafogo passar, né? Acho que o Vasco entra mais leve, né? Acho que o Vasco entra mais leve em campo. Não exatamente, que não tenha uma pressão de Garoni. Essa mais palavra leve, que me né? faltou. Entra mais eu acho leve. que o Vasco menos pressão. Ele joga Pressão tá no consciente. Botafogo. Ele joga consciente de que ele ali não é o favorito. Né, que ele tem que fazer valer o favoritismo em campo, não quer dizer que ele vai aceitar uma derrota, como não aceitou no jogo mesmo de ida. Mas acho que o Vasco entra ali com peso, olha, eles vão vir para cima, eles têm a obrigação, e se a gente conseguir fazer nosso jogo, talvez mude clima de estádio, mude comportamento dos jogadores em campo. Eu acho que vai ter muito disso, né? Porque a Copa do Brasil, talvez antes, fosse um plano C do Botafogo, né? Primeiro brasileiro, primeiro Libertadores, segundo brasileiro, plano C, Copa do Brasil. E aí você vai ficando para trás no brasileiro, cai na Libertadores, vira, como o Papa falou, talvez o ano do Botafogo dependa de avançar hoje, avançar na quinta-feira em cima do Vasco. Isso você tem do lado bom, porque o Botafogo precisa muito, mas tem do lado da pressão também. E a sua análise com relação ao que eu falei da LDU? Está abaixo da do Vasco? Eu acho que assim, tem muito ali do fator da altitude e tal, tanto que pra mim o Botafogo perdeu no jogo de casa, quando ele faz 1-0 e para. 1-0 com 17 segundos, né, se eu não estou enganado. Gol ali com menos de um minuto. Pra mim o Botafogo perdeu o jogo, a classificação dentro de casa. E aí você depois tem um fator ali que tem um peso, que hoje a gente vai falar muito de Brasil e Bolívia, que é o peso da altitude, mas o Botafogo deixou muito a desejar. Eu acho que é um Botafogo dos últimos 3 anos o mais inconsistente. Assim, se a gente pegar 23, 24 e agora 25, é o mais ano irregular, mais irregular, né? Assim, continua tendo ótimas peças, para mim, nesse olhar, se a gente fizer um cara a cara, dá Botafogo, só que é um Botafogo que você não vê o que teve, inclusive em 2023, tá? É que depois teve uma queda muito grande do Botafogo, e foi realmente uma queda histórica e tal, mas depois você vê que em 2024 já conseguiu manter e foi bem. São muitas trocas, né? Muitas trocas, São muitas trocas. Se fosse o Botafogo vem consistente, trocando muito. Se fosse consistente como o do ano passado, menos irregular, eu acho que a gente teria pouca dúvida em dizer que o Botafogo é muito favorito na quinta-feira. Mas eu acho que exatamente essa irregularidade, essa inconsistência que você apontou, e eu concordo, somada à irregularidade do Vasco, que também faz bons jogos de vez em quando, eu acho que pode ser um dia em que o Vasco esteja jogando bem, o Botafogo não tão bem, como tem acontecido. E aí, nesse caso, totalmente aberto, perfeitamente possível dar Vasco, né? Na média, o Botafogo é, obviamente, um time melhor do que esse do Vasco. Mas pela irregularidade de ambos, né? Pro mal no Botafogo e pro bem no Vasco, pode dar Vasco. Concordo com você. Mas o seu percentual você não falou. Eu falei 60-40 pro Botafogo, dei opinião ontem aqui. Papa deu 70-30, é isso, Papa, ontem? Não, eu acho que tá 55-45, tá? Ah, é? Só? Tá quase meio-meio, quase meio-meio. Raíza falou 65-35, né, Raíza? O 70-30, não foi isso? Isso. E você acha que é o quê, garoto? Eu vou ficar no 55-45. Eu vou ficar no 55-45 também, o Botafogo, por jogar em casa. Você tem o fator casa que pesa. E por ser mais time, tem mais de onde tirar. Agora, eu acho que não dá pra cravar qual vai ser o Botafogo que vai entrar em campo. Se vai ser um Botafogo que já fez ótimos jogos na temporada, ou se vai ser o Botafogo que caiu para a LDU, que fez jogos ruins, inclusive, contra o próprio Vasco. Mas também não dá para cravar qual vai ser o Vasco que vai entrar em campo. Se é o Vasco que jogou muito bem contra o Botafogo, que venceu o Sport, goleou o Santos, ou se for que perdeu para o Juventude, por exemplo, ou que perdeu para o próprio Botafogo no Brasileiro, né? Então, eu acho que é um jogo muito aberto. Muito aberto. Legal, jogo na quinta-feira. Daqui a pouco a gente vai falar sobre seleção brasileira, que joga essa noite, né? Seu último jogo das eliminatórias. Vamos falar também do Flamengo, que está querendo ser reconhecido meio que oficialmente como uma nação internacionalmente. Eu vou explicar, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco aqui, trazer as outras notícias do Flamengo também. Primeiro, deixa eu pedir a vocês o like, se inscreve no canal, compartilha, avisa pra geral, manda mensagem, manda superchat. A hora que tiver superchat, me avisa aqui que eu vou botar na tela pra gente ler. E eu vou falar agora sobre a reunião da SAF do Fluminense de ontem à noite. Minha gente, quase 4 horas e meia de reunião para apresentar a proposta de SAF para o Fluminense, né? Aquela proposta que reúne os investidores, que segundo o que foi exposto ontem, são 40 investidores, 40 reunidos,
para fazer um aporte inicial de 250 milhões de reais. Vou repetir porque eu acho importantíssimo falar esse número. O aporte inicial da SAF do Fluminense, se aprovada, será de 250 milhões de reais. Alguém vai dizer, não são 500 milhões? Não. O aporte inicial imediato é de 250 milhões, segundo disseram ontem os líderes da proposta. Isso vai acontecer no dia 0. Assim que for assinado, transferem o dinheiro para a conta do clube, 250 milhões. Outros 250 milhões de reais serão transferidos em até 2 anos. Então, o aporte total, e aí estou falando de um aporte total do chamado dinheiro novo da SAF, será de 500 milhões de reais. É isso mesmo, aporte total e nem mais um centavo. Isso aí em 2 anos, porque no primeiro ano 250 milhões de reais e em até 2 anos mais 250 milhões de reais. E aí começa a primeira pergunta que muita gente vai fazer. Mas a SAF do Fluminense não foi anunciada como sendo de 6,9 bilhões de reais? Inclusive ontem, a propaganda feita pelo líder dos investidores, né, pelo o nome dele é Carlos, esqueci o sobrenome, não sei se não vou me lembrar. Daqui a pouco eu pego. É o presidente da LZ, o Carlos, né, não me lembro o sobrenome dele agora, fez essa apresentação, tricolor, de pai, de avô. O Vasco que vai enfrentar o Botafogo deve ter algumas estreias aí no time titular. Fernando Diniz preparando o time para esse confronto decisivo. Deixa o seu palpite ao placar para esse jogão. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!